Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência. Hoje, 19 de dezembro, já estamos acabando com esse ano de 2021, hein, galera? Passa muito rápido, né, pessoal? Maravilha, maravilha, o programa Independência já está no ar com aqueles assuntos na hora do frango com macarrão. Exatamente, falamos sobre dependência química, também conhecida como adicção. Falamos sobre alcoolismo, falamos sobre dependências emocionais e falamos sobre codependência, que é aquele estado disfuncional de um familiar que convive com um adicto ou com um alcoólico. Hoje o tema do programa Independência será a resenha do livro O que é Dependência Química. Faz tempo que eu não falo sobre esse livro aqui, eu já usei bastante esse livro para basear aqui vários programas de Independência e hoje vamos fazer aí a resenha do livro que também é do selo Independa, fornecido lá pelo meu amigo Christian Fernandes, lá do Instituto Independa e da editora Nova Consciência de Capivari. Se você quiser adquirir um livro desses, entre em contato lá com o independa.com.br ou então lá na editora Nova Consciência, na Faria Lima, número 1080, você vai conseguir comprar um exemplar deste, que é uma bíblia da dependência química da Maria Heloísa Bernardo, psicóloga. Muito bacana. Para começar o programa, como sempre, você vai ouvir The Flanders, Um Dia Perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Ok, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí The Flanders, Um Dia Perfeito. A música que fala sobre aquele alcoólico que é de boa família, que é bem sucedido, que tem dinheiro, né? As pessoas bem-sucedidas ou de classe socioeconômica mais elevada costumam achar que não tem como ter problema de alcoolismo, né? Porque afinal as contas estão pagas, tem carrão, tem dinheiro no bolso, então ser bem-sucedido parece que anula a problemática do alcoolismo, mas não é bem assim. O alcoolismo é uma doença democrática e ela interfere em todas as camadas da população, sejam elas quais forem. 10 a 15% das pessoas que experimentarem o primeiro gole vão desenvolver o alcoolismo e vão para o seu próprio fundo de poço, independente de qual classe social que seja. Obviamente, quem é de uma classe mais elevada vai ter um fundo de poço diferente. Às vezes apenas como aconteceu com esse rapaz da música. E o fundo de poço dele era ficar olhando naquele espelho e não se reconhecendo. A imagem no espelho parecia que não era ele. A casa estava toda bagunçada, cheia de garrafas vazias, né? Aquela coisa, fim de balada, sabe? Então, esse é o fundo do poço desse rapazinho que era uma pessoa mais abastada, digamos assim. Porém, conheço pessoas cujo fundo do poço é muito mais fundo e tem muito mais lama lá no fundo, né? Isso varia de pessoa para pessoa e não vamos ficar comparando fundos de poço. Porém, se você acha que tem problemas com álcool, ou então, se ao acompanhar o programa Independência, você começou a rever o seu modo de beber,
Que tal se você procurasse um programa de 12 passos, né? Alcoólicos Anônimos em Capivari, reuniões regulares todas as quartas e sextas-feiras às 20 horas e domingos às 9 horas da manhã, ali na Rua André de Melo 286. Cola lá, conhece os companheiros, vai tomar um café, não custa nada, é de graça, o programa universal e gratuito. Cola lá que você vai se identificar. Maravilha, maravilha. Vamos então para a nossa resenha do dia de hoje. Exatamente, Maria Heloísa Bernardo, uma especialista em dependência química. Eu particularmente gosto muito da maneira como Maria Heloísa Bernardo aborda a dependência química, o alcoolismo, a codependência, etc e tal. Ela realmente entende muito bem e ela é muito didática, ela fala de maneira que dá pra gente que é leigo entender, sabe? Então, vamos para a resenha. Eu vou começar a resenha falando sobre a introdução do livro, que ela chamou de Por que um livro sobre dependência química? Olha que bacana. O uso abusivo de drogas não mais deve ser considerado um fenômeno marginal, isolado ou restrito a grupos específicos da sociedade. Estatísticas de fonte especializada, como a Organização Mundial da Saúde, dentre outras, indicam crescimento do consumo de substâncias psicoativas em todo o mundo, e particularmente nos centros urbanos, atingindo cerca de 10% das populações, independentemente de idade, sexo, nível de instrução ou poder aquisitivo. Trata-se, portanto, de uma questão que envolve sobremaneira o bem-estar social e particularmente a saúde pública, cuja gravidade pôde ser medida recentemente em pesquisa do IBOP, que continua apontando questões que envolvem o uso abusivo e a disseminação das substâncias psicoativas como uma das maiores preocupações do povo brasileiro. Nossa experiência profissional confirma tanto o crescimento do consumo de drogas quanto a diversificação do perfil dos usuários. As pessoas que hoje procuram a orientação sobre drogas pertencem aos mais diferentes grupos étnicos, culturais e socioeconômicos. São universitários, estudantes de segundo grau, educadores, diretores de empresas, profissionais de saúde e RH e donas de casas. Com eles, temos aprendido a enfrentar essa síndrome insidiosa que provoca danos físicos em seu portador e sofrimento emocional aos seus familiares e amigos. Observando experiências de todos os países, principalmente analisando o comportamento de milhares de pacientes, observamos que táticas de amedrontamento não apenas são ineficazes, como comprometem a credibilidade do tratamento. Tratar dependência química é possível sim. Avanços terapêuticos na área asseguram bons índices de recuperação, mas prevenir está na base do sucesso do combate à doença. A experiência em lidar com dependentes no setor de tratamento e na implantação de programas preventivos fez crescer a convicção de que apenas uma orientação franca, baseada em fatos, não em ameaças e mistificações, sobre a síndrome e seus efeitos, podem contribuir para um melhor equacionamento sobre o uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Não se faz prevenção somente com informação, é verdade, mas não se faz prevenção sem informação clara, correta, fundamentada. Conscientizar, elevar o nível de conhecimento e mobilizar para uma mudança de valores e atitudes são ações relevantes em qualquer esforço preventivo. É a esta tarefa que pretendemos nos dedicar na publicação deste livro. Nossa principal expectativa é de que as informações aqui apresentadas possam ser úteis aos destinatários preferenciais, pais, educadores, agentes comunitários, profissionais de saúde e todos aqueles que desejam conhecer melhor a síndrome da dependência química. Por Maria Heloísa Bernardo. Maravilha, você vê que realmente o programa Independência está indo nessa veia aqui também. A gente sempre falou que entre 10% e 15% das pessoas podem desenvolver a dependência química a partir do primeiro gole, da primeira droga, do primeiro trago, enfim. E ela confirma essa estatística aqui. E ela é uma estudiosa
da área, né, da dependência química. Muito bacana! Então, assim começamos a resenha do livro O que é Dependência Química, de Maria Heloísa Bernardo. Vamos dar uma pausa, vamos ouvir um som de recuperação. Eu vou passar para vocês uma que eu gosto muito do Criolo. O Criolo na época era Criolo Doido e a música chama Morto Vivo. Por que eu vou botar essa música? Porque Morto Vivo é uma música que fala sobre cocaína, sobre a dependência da cocaína. Então olha só uma abordagem do pessoal que é da periferia, do pessoal que é da arte, do grafite, do hip hop e do rap, e já tinham essa abordagem a respeito. E ele fala um pouco sobre recuperação também. Então ouçam aí com Criolo Doido, Morto Vivo. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Olha, essa música do Criolo que eu rodei aí pra vocês, velho, ela pega muito na veia, principalmente para quem sabe como que é o consumo de cocaína, como que é estar com alguém, ou conhecer alguém, ou amar alguém que tem dependência por essa droga. Ela é realmente muito adictiva, ela compromete vários comportamentos que a pessoa tem, né? E com o avanço da doença da adicção, da dependência química, principalmente em relação a esta droga. E olha, vamos lembrar que o crack também é cocaína, tá, gente? Ela só é administrada de uma forma diferente. Ao invés de ser inalada pelo nariz e tal, fazer as carreirinhas, ela é transformada em pedrinhas que são inflamáveis e, portanto, fazem uma fumaça que é tragada, que é fumada, ou com cigarro, ou com maconha, né, chamado também de melado, sei lá como que era mesmo o nome, esqueci, não, que não importa, ou então fumada num cachimbo, numa latinha, enfim, né? Mas não se trata de outra droga senão cloridrato de cocaína, é a mesma droga usada de maneira diferente. E essa música Morto Vivo do Criolo, ela dá uma certa esperança, né? Que tudo que ele queria é ter de volta os irmãos fisgados pelo nariz, né? Porque ele tá falando de cocaína cheirada, né? Então, e ele fala, dá uma pincelada lá, né? Que a recuperação é uma coisa bacana e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário. E é o que o programa Independência acredita também. O pedido de ajuda é um dos mais nobres que a pessoa que está com problemas com alcoolismo ou com adicção, com dependência química sobre qualquer droga, pode ter. Pedir ajuda é sinal de força, é sinal de coragem e não de fraqueza. Acreditem nisso, porque essa que é a real. Maravilha, maravilha. Vamos continuar com a resenha do livro O que é Dependência Química, do selo do Instituto Independa, da autora especialista psicóloga Maria Heloísa Bernardo. A dependência química. 3 escolas de pensamento tentam explicar a dependência química. Muitos estudos e pesquisas no campo das compulsões têm sido desenvolvidos nas 4 últimas décadas, iluminando a compreensão da natureza da dependência química. Este conhecimento vem gerando várias teorias sobre a dependência química, o que torna muitas vezes difícil a sua compreensão e a fusão delas. Apesar disso, torna-se imprescindível este esforço, pois ele orientará sobre as políticas globais de prevenção, assim como a metodologia e as estratégias de tratamento neste campo. Tradicionalmente, destacam-se 3 grandes escolas de pensamento sobre a natureza da dependência química. O modelo acadêmico. Este modelo explica que a dependência química é causada pela adaptação do corpo aos efeitos tóxicos das drogas em nível bioquímico e celular.
A ideia principal deste conceito é a de que determinada quantidade de droga em determinado período de tempo levará a mudanças nas células corporais e cerebrais, resultando na dependência. 4 mudanças caracterizam este processo. A primeira, conhecida como tolerância, ocorre à medida que o organismo passa a necessitar cada vez mais de doses maiores para experimentar os mesmos efeitos prazerosos das doses iniciais. Na segunda mudança, o corpo necessita das drogas para manter o equilíbrio. A terceira é a síndrome de abstinência, que se manifesta como a parada abrupta do uso de substância psicoativa, gerando profundo desconforto físico e emocional, com forte anseio pela droga. A quarta mudança dentro deste modelo é conhecida como dependência psíquica. Resulta da influência direta das drogas na química cerebral, condicionando o usuário aos efeitos prazerosos proporcionados pelas substâncias. O modelo de doença. Este modelo afirma que a dependência química é uma doença primária, progressiva, crônica e potencialmente fatal. Preconiza que sua causa é a consequência de deficiências orgânicas e genéticas que alteram o metabolismo, a química cerebral e o funcionamento dos neurotransmissores. Destaca também que a doença é deflagrada pela experimentação das drogas por um organismo suscetível num ambiente favorável ao abuso de drogas. A pessoa suscetível experimenta compulsão, perda de controle e continuidade do uso a despeito das consequências negativas físicas, emocionais, sociais e espirituais. O modelo social. Muitos estudos sociológicos indicam que a pressão de grupos, o estresse físico-emocional e outros fatores ambientais levam os indivíduos a buscar, usar e manter contínua dependência de drogas. Deste modo, existem 5 níveis considerados da experimentação à dependência. São eles: uso experimental, uso recreativo, uso habitual, abuso de drogas, dependência, onde a principal característica é a perda de controle do uso dos químicos. A explicação mais atual para a dependência química encontra-se na CID, Classificação Internacional das Doenças. Suas descrições clínicas e diretrizes diagnósticas abordam a dependência de forma global, apresentando o conceito de síndrome de dependência como um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou de uma classe de substâncias alcança uma prioridade muito maior para um determinado indivíduo do que outros comportamentos que antes tinham muito valor. Compreendendo a dependência química. Drogas alteradoras do humor produzem modificações no cérebro que alteram seu funcionamento. O cérebro é composto de milhões de células que se comunicam umas com as outras e com o resto do corpo, enviando e recebendo mensagens químicas. Estas células cerebrais contêm mensageiros químicos chamados neurotransmissores, que são lançados milhares de vezes a cada segundo, e depois voltam às células cerebrais das quais foram descarregados, onde serão ainda usados novamente para levar outras mensagens. Cada célula cerebral tem um balanço específico que varia de pessoa para pessoa. O balanço de neurotransmissores de cada indivíduo fornece a base química para a sua personalidade, habilidades e capacidade de superar dificuldades físicas e psicológicas. Somente quando o balanço é mantido, podemos nos lembrar, concentrar-nos, aprender, coordenar e competir plenamente. Uma vez alterada a função do cérebro, a pessoa experimenta mudanças físicas, emocionais e comportamentais. Substâncias psicoativas, portanto, têm o poder de alterar o pensamento, danificar a mente e o corpo e afetar o comportamento e os relacionamentos. Com atração e afinidade pela mente, agem sobre o sistema nervoso central e particularmente sobre o cérebro. Os novos conceitos sobre a dependência química ensinam que não há drogas pesadas do ponto de vista do desencadeamento da doença. Da nicotina ao álcool, passando por maconha, cocaína, crack e psicotrópicos,
todas as drogas apresentam-se como poderosos indutores da dependência. Elas dispõem de uma propriedade comum sobre o cérebro, que é a de produzir uma recompensa essencialmente prazerosa no início de seu uso, desencadeando a ação repetitiva e levando com o tempo à dependência química. Desenvolver a dependência química e qual tempo que isso leva depende da droga utilizada e da pessoa que a utiliza. Assim como em qualquer outra questão que envolve saúde, o grau de vulnerabilidade de uma pessoa a desenvolver dependência química depende de certos fatores predisponentes pessoais, do meio ambiente e do químico de escolha. A dependência química pode ocorrer quando alguém, de algum modo, ultrapassa seu limiar invisível, liberando um tipo de resposta bioquímica no cérebro através do consumo repetitivo de substâncias psicoativas. Embora a dependência química seja reconhecida como uma síndrome pela maioria das associações médicas internacionais e o alcoolismo declarado como doença pela Organização Mundial da Saúde, ainda hoje no Brasil vigoram polêmicas a respeito. Mesmo entre aqueles que aceitam a dependência química como doença ou síndrome, ainda existe a crença incorreta de que sua causa primária seja somente psicológica ou psiquiátrica. Pesquisas recentes nos levam à compreensão dos motivos que desencadeiam em algumas pessoas a dependência. Sabe-se que uma parte da resposta se encontra na genética. Cada pessoa tem uma constituição química e genética particular. Isto pode afetar a maneira como uma droga age sobre o cérebro da pessoa. Talvez afete também a velocidade com que o cérebro restabelece seu nível químico depois que as drogas são usadas. Da mesma forma que a constituição genética leva as pessoas a terem olhos azuis ou castanhos, pode também levá-las a se tornarem dependentes. Por exemplo, mais filhos de alcoolistas tornam-se dependentes de drogas do que os filhos de pais que não são alcoolistas. Quase 95% dos usuários de cocaína e 80% dos alcoolistas são filhos de pais dependentes químicos. Mesmo que os filhos de dependentes químicos sejam separados dos pais desde o seu nascimento, continua a ser alto o índice de desenvolvimento da dependência química. Isso é uma evidência de que a causa da dependência supera o ambiente do lar. Outra razão pela qual algumas pessoas se tornam dependentes encontra-se na atitude da sociedade. A propaganda, a TV, os filmes, os amigos e muitas vezes os pais transmitem mensagens do tipo: se você estiver cansado, tome um Valium ou um Lorax. Pessoas de todas as idades, classes socioeconômicas e culturais usam álcool e drogas por duas razões: para aumentar o prazer e para enfrentar ou esquecer a dor emocional e os sentimentos desconfortáveis. Para se compreender a natureza da dependência química, é necessário conhecer os efeitos da tolerância no organismo. O corpo considera veneno qualquer droga que ingere. Vários órgãos, principalmente o fígado e os rins, tentam eliminar a substância química antes que cause muito dano. Mas o uso de droga por período constante força o corpo a mudar, adaptar-se e a desenvolver tolerância. Tolerância é a capacidade do organismo de adaptar-se ao uso de substâncias psicoativas, de tal modo que o efeito buscado diminui. Assim, para sentir o mesmo bem-estar, o usuário aumenta a quantidade que usa a cada vez. Às vezes chega a usar doses enormes, capazes de matar uma pessoa normal. Nesta etapa, a falta da droga poderá resultar no que se chama de síndrome de abstinência aguda, causando grande desconforto físico e emocional. Parte é criada pelos danos físicos e pela necessidade da substância psicoativa. Parte da dor é causada pela reação psicológica de perder o principal método de lidar com a vida. É a parte social, causada pela separação de uma maneira de viver centrada na dependência química. Bacana, bacana. Vocês viram que na verdade qualquer tipo de droga é nociva para as pessoas, seja ela álcool, tabaco, maconha, cocaína, crack, ou seja lá qual for.
Porque, na verdade, todas as drogas, principalmente para as pessoas que desenvolveram a dependência química, qualquer tipo de droga, ela vai atuar numa região cerebral chamada recompensa. A região de recompensa, ela também é a mesma que é ativada, por exemplo, na hora que a pessoa faz sexo. A pessoa que tem um orgasmo, ela está fazendo um bombardeio de substâncias químicas no cérebro, nessa região do prazer, nessa região da recompensa. E o uso de droga também atua exatamente nessa parte. Então é por isso que a dependência independe do tipo de droga que a pessoa usa. Se o cara já tem um problema com álcool e droga, qualquer droga que ele ingerir vai atuar no mesmo lugar do cérebro da recompensa. E por isso que tanto faz a droga. Qualquer droga é nociva para quem desenvolveu a doença. Então não adianta. Não, meu filho usou crack, mas quando ele só bebia uma cervejinha não tinha problema. E aí, às vezes, até o familiar, por falta de conhecimento, permite que um adicto que já esteve internado, por exemplo, sai da clínica e acha que não, o problema dele é cocaína, não, o problema dele é crack, enfim, né, por exemplo. E aí permite que o seu familiar, né, adicto, ingira, por exemplo, cerveja. E cerveja, para quem já desenvolveu a doença, não adianta, uma hora o cara vai voltar no crack. Se o cara continuar usando qualquer tipo de substância que altere o seu humor, a sua mente, ele vai acabar voltando para sua droga de escolha. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, um mês, um ano, mas ele volta. Então, a partir do momento que a pessoa perdeu para o álcool e para as drogas, é melhor que ele se abstenha totalmente de qualquer tipo de substância. Ponto, não tem mais, perdeu o Playboy. E a vida sem álcool e droga é muito melhor, galera. Então não tem muito esse negócio de ai, que dor que eu vou, como eu vou me divertir sem tomar minha cervejinha. Vamos parar com esse melodrama mexicano, galera. Mano, não é belezinha cervejinha, o cara já tá dependente químico, já era, perdeu. É isso que a pessoa tem que se conscientizar. A partir do momento que perdeu, já era, chega, mudar de vida, mudar de fase, para de tocar esse disco aí, mano. Beleza? Vamos fazer uma pausa aqui na nossa resenha do livro O que é Dependência Química, da Maria Heloísa Bernardo, selo Independa. E vamos ouvir um som de recuperação. Eu vou colocar para vocês O Nosso Amor é DNA. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de DNA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de DNA, é só amor. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim.
O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa para bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de DNA, amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu antes aí da nossa vinheta, O Nosso Amor é DNA, com aquela menina Gracinha recitando, né? Uma música quase que recitada, né? Um poema falado, muito legal. Eu vou dividir com vocês agora, dentro da nossa resenha, obviamente, o que é dependência química. Maria Heloísa Bernardo, psicóloga do selo Independa. Se você quiser adquirir esse livro, não se esqueça, procure lá na Editora M você consegue comprar um exemplar deste livro, ou então pelo site independa.com.br. Uma parte que eu achei muito importante aqui do livro são as fases da evolução da síndrome e suas características. A síndrome, quando a gente fala, é a doença da dependência química, porque sim, é considerada uma doença, como a gente já viu no bloco anterior. As fases. Primeira fase, uso social. Aprendizado da alteração do humor, normal, eufórico. Periodicidade de consumo regular. Ressacas ocasionais. Experiência emocionalmente positiva e gratificante. Segunda fase, manifestação da dependência. Tolerância às substâncias psicoativas. Tentativas de normalização do estado de humor depressivo para o normal, aumento da quantidade de uso, primeiros lapsos de memória, queda da produtividade e rendimento no trabalho ou na escola, dificuldades no relacionamento interpessoal, ressacas cada vez mais frequentes, isolamento e sofrimento psíquico e emocional. Terceira fase, instalação da síndrome da dependência química. Dependência física,
necessidade de manter certa quantidade da substância psicoativa no organismo para evitar a abstinência, alucinações, profundas depressões do humor, baixa autoestima, ideias de suicídio. Vocês veem que realmente a evolução, né, a dependência química é progressiva, como a gente sempre falou aqui no programa Independência, né? E aqui está a especialista psicóloga a doutora Maria Heloísa Bernardo, que não nos deixa mentir. Foi o que a gente sempre falou aqui. Agora, para encerrar a nossa resenha, eu vou falar sobre um pouco sobre espiritualidade. Na verdade, não sou eu quem vai falar, mas sim o livro que está sendo resenhado, Espiritualidade e Dependência Química. Quando se lida com saúde ou recuperação da saúde, o cuidado ao ser humano necessita ser integral. Implica considerar as diferentes dimensões que o compõem. Dentre elas, das menos consideradas e das mais importantes são relacionadas à espiritualidade, sobretudo naqueles que se encontram vítimas de doenças crônicas. Nos profissionais da área da saúde, a abordagem espiritual gera desconforto que se deve, em parte, à hegemonia do modelo de saúde predominante, o modelo médico, que privilegia a abordagem na doença e o esquartejamento do indivíduo, dividindo-o em órgãos, aparelhos e sistemas, em detrimento de uma abordagem integral em suas múltiplas dimensões biopsicossociais. A formação da maioria dos profissionais de saúde obedece à mesma lógica para atender o modelo vigente. Abordar espiritualidade envolve focalizar a dimensão individual essencial e a transcendente dimensão espiritual que é inerente ao ser humano. Experiências espirituais no tratamento da dependência química. Por razões não muito claras, os seres humanos sempre sentiram a necessidade persistente de produzir mudanças no seu mundo interno utilizando substâncias psicoativas. O álcool, em particular, está ligado a experiências cotidianas devido aos seus muitos usos cerimoniais. Beber tem sido parte indispensável da vida social, religiosa e política há milhares de anos. Os registros históricos demonstraram que em épocas passadas as pessoas bebiam muito. Hoje poderíamos chamá-los de bebedores pesados ou bebedores problemáticos. Era o curso natural das coisas. Bebidas destiladas eram muito apreciadas e usadas como remuneração a trabalho prestado. No ano de 1640, por exemplo, os fundadores da cidade de Boston, nos Estados Unidos, voltaram para banir esta prática. O resultado foi uma greve imediata que acabou com a nova lei. O costume dessa época era beber com frequência em grande quantidade. As crianças consumiam álcool durante as refeições em família, principalmente cerveja e cidra fermentada. Era comum servir álcool aos trabalhadores em projetos comunitários, inclusive na construção de igrejas e roças de terrenos, pois o consumo do álcool servia para aliviar a fadiga ou a dor do trabalho. Casamentos, batismos e dias de festas eram regados a bebidas, assim como as ordenações de clérigos e até funerais. Apesar de a bebida alcoólica fluir livremente no meio social, encontramos apenas relatos isolados de bebedores problema. Algumas explicações sugerem que, apesar dos colonos gostarem de álcool, odiavam a embriaguez pública. Pessoas encontradas embriagadas eram recolhidas à cadeia, recebiam multas pesadas e eram até chicoteadas. Os ideais de família e comunidade eram consagrados. Essas sanções sociais ajudavam a controlar o comportamento dos bebedores. Com o passar do tempo e com a expansão, as comunidades se tornaram mais dispersas e difíceis de governar. As ligações à família e comunidade afrouxaram e a bebida alcoólica fluiu livremente. No século XIX, ainda nos Estados Unidos, surgem as posições do Dr. Joseph Turner e de um grupo conhecido como Associação Americana para o Estudo da Embriaguez, incentivando o desenvolvimento de tratamento como uma especialidade médica e de pesquisas como a dependência do álcool e outras drogas.
Essa foi provavelmente a primeira associação a reconhecer a importância da espiritualidade na recuperação do alcoolismo. Ambivalência com relação ao álcool e outras drogas. Em janeiro de 1920, devido a pressões políticas geradas pelos movimentos de temperança, foi proibida a venda e consumo de álcool nos Estados Unidos. Este movimento ficou conhecido mundialmente como a Lei Seca. Neste período, os Estados americanos ratificaram a 18ª emenda à Constituição e a proibição se tornou política oficial da nação. A proibição durou até o ano de 1933, quando foi extinta. Declararam os entendidos que foi o período que mais se consumiu álcool naquele país. Na obra A Revolução da Abordagem Multidisciplinar à Recuperação da Adicção, Jerry Spicer, à época presidente da Fundação Hazelden, revela que o colapso da proibição ao uso de álcool nos Estados Unidos introduziu a era que ainda persiste na atualidade, reconhecida como a idade da ambivalência que afetou todo o mundo e também o Brasil. Uma das consequências dessa atitude confusa foi que os americanos ignoraram a necessidade do tratamento de alcoólatras por 20 anos. Os bebedores crônicos eram geralmente presos e encarcerados com pouca possibilidade de receber atenção em saúde. Outros foram tratados como pacientes portadores de transtornos mentais de base. Esta ambivalência deixa questões cruciais sem resposta. O que é um comportamento de beber aceitável? O que devemos ensinar aos nossos filhos sobre o uso de álcool e outras drogas? Como a sociedade deve tratar pessoas que se tornaram alcoólatras ou dependentes? Até o momento, não existe consenso internacional coerente e amplamente aceito a estas perguntas. Sofremos as consequências dessa ambivalência até os dias atuais. Espiritualidade e a contribuição de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos foi fundado informalmente em 1935 e repetiu a ideia do Dr. Rush de que o alcoólatra não poderia sozinho controlar seu beber pela simples força de vontade. Bill Wilson, conhecido como Bill W., cofundador de AA, desesperado nas tentativas frustradas de se manter abstinente, se envolveu com um grupo religioso chamado Grupo Oxford, que procurava reativar o espírito do cristianismo do primeiro século. Bill W., impressionado pelos princípios que recomendava, fazer um inventário moral e reparações às pessoas prejudicadas por ações danosas, considerou as metas do grupo importantes para o seu novo ideal, mesmo com o posterior rompimento com os grupos Oxford, devido a seus princípios muito rígidos. Acreditava ele serem os alcoólatras perfeccionistas por natureza, extremamente rígidos, com a estrutura de pensamento inflexíveis, como um tudo ou nada. Reconhecia por experiência própria os perigos de ir longe demais com tal perfeccionismo. Apesar dessas considerações, o programa Oxford exerceu grande influência sobre Bill e vários de seus princípios foram incluídos nos 12 passos de AA. Apesar de continuar bebendo e frequentando o grupo, em determinado dia de 1934 se internou no Hospital Towns, em Nova York, para desintoxicação. Depois dessa internação, finalmente Bill reconhece sua impotência ao uso de álcool e, anos mais tarde, revela sua experiência sobre a importância da dimensão espiritual no processo de recuperação. Esta revelação é conhecida em nosso meio como o despertar espiritual. Eis a descrição de Bill. Abre aspas. Minha depressão se aprofundou de forma insuportável até que finalmente pareceu estar no mais obscuro fundo de um poço. Eu ainda tinha noção de um poder superior atravessado na garganta, mas finalmente o último vestígio de minha orgulhosa obstinação foi esmagada e me encontrei exclamando: se existe um Deus, que se manifeste. Estou disposto a fazer qualquer coisa, qualquer coisa. De repente, o quarto se encheu de uma forte luz branca. Mergulhei num êxtase de palavras que não conseguirei descrever. Pareceu-me com os olhos da mente que estava numa montanha e que soprava um vento, e não de ar, mas de espírito. E de repente senti que eu era um homem livre. Fecha aspas. Depois dessa experiência, carinhosamente lembrada por todos os membros de AA como a luz quente de Bill, este jamais voltou a beber.
A história da fundação de Alcoólicos Anônimos é carregada de importantes e marcantes lances espirituais. Em 10 de junho de 1935 ficou registrada a fundação oficial de Alcoólicos Anônimos. O programa do novo grupo tomou forma definitiva com a primeira edição do livro Alcoólicos Anônimos, também conhecido como Grande Livro e no Brasil como Livro Azul. Alcoólicos Anônimos foi e é um forte marco nas iniciativas profissionais para tratamento da dependência química no Brasil e no mundo. É reconhecido como uma das instituições que mais recupera dependentes químicos. Outros grupos anônimos foram organizados obedecendo os mesmos princípios, e a maioria dos profissionais e instituições que realizam manejo para tratamento atuam em cooperação com estas instituições. Maravilha, maravilha! Essa foi então a nossa resenha de hoje do livro O que é Dependência Química, da Maria Heloísa Bernardo. É claro que, como sempre, não vamos conseguir falar sobre tudo que esse grande tratado sobre dependência química e codependência, né? Aliás, o último capítulo ele fala somente sobre codependência, né? São várias páginas falando sobre isso. E eu sugiro, né? O programa Independência sugere que as pessoas que se interessarem por essa leitura, que adquiram esse livro através do site do Instituto Independa, independa.com.br, ou então vai até, aqui quem é de Capivari, vai até a Faria Lima número 1080, lá na Editora M, também você pode adquirir este livro. Bacana, bacana, eu queria agradecer ao Christian Fernandes por ter nos fornecido esse exemplar deste livro que está aqui na minha frente. Muito bacana o livro, vale a pena a gente conhecer. Também gostaria de agradecer a escritora, né, a autora do livro, Maria Heloísa Bernardo, a psicóloga, que muito bem, né, explanou a respeito deste mal que tanto assola a nossa sociedade, que é conhecida como dependência química. Maravilha, maravilha! Agora vamos para os nossos apoios culturais e já a gente volta. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone: 0800 888 6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br, 0800 888 6262. Se você quer parar de beber, ligue pra gente. Alcoólicos Anônimos. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, após nossos apoios culturais, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Agora, no segundo bloco do nosso programa, vamos ouvir Júlio César falar sobre as divergências. Esse áudio foi de uma convenção de narcóticos anônimos lá em Caldas Novas. Com vocês então, Julião. Dentro dos meus 26 anos que eu tenho no programa, eu nunca imaginei que eu iria chegar a uma situação a qual eu cheguei. Com 20 anos, sem fazer uso de substância química, eu tento o suicídio. E agora eu venho tendo alguns incômodos emocionais que ficam me solicitando a ideia de que como está tudo muito complicado em sua vida, seria melhor você morrer. Se você entrasse em óbito, você não teria que passar o que você está passando, porque envolve todo um contexto de ordem psíquica.
Quando eu chego ao programa, para que vocês entendam o que é o tema desta convenção, às vezes as pessoas chegam aos programas dos anônimos, sejam estes programas com base de 12 passos, de comedores compulsivos, devedores anônimos, fumantes anônimos, alcoólicos, narcóticos anônimos, e se chega 100% comprometido. Esse comprometimento é dentro de um tríade, são em questões físicas, questões psíquicas e questões sociais. Quando nós chegamos ao programa de Narcóticos Anônimos, muitos dos nossos, que são pessoas que hoje têm múltiplos anos limpos, múltiplas décadas, ao chegarmos, nós fomos acolhidos de uma forma errônea, de trás para frente. E só nos atentamos a isso depois de algumas décadas em recuperação. Foi um erro que, de primeiro momento, não se tinha esse entendimento, porque não se fazia a devida leitura que se tem que se fazer através das literaturas. Um ser humano, ele é capaz de transpassar as muralhas da China através da leitura. Ele é capaz de interpretar a inexistência do que ele não enxerga. Ele é capaz de avaliar o impossível. Mas isso só quem faz a leitura. Nenhum diagnóstico dado a cada um de nós que somos portadores de uma doença, de uma enfermidade que trabalha no tríade, nenhum diagnóstico nos dado, ele é possuidor, determinante de um destino. Mas muitos dos nossos, que temos vários anos limpos, que fomos tratados de trás para frente, não nos atentamos a isso. Então chegamos com 100% de comprometimento físico, com 30, 40 quilos, devido ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Então a parte física muito comprometida, 30 quilos, olheira, problemas de ordem física, comprometimentos por parte dos abusos físicos que passamos dentro de uma gama de ações que assim nos sujeitamos, dentro das agressões, dentro da autoagressão, dentro de situações que nos comprometeu muito, mas muitos não citam isso. Eu sou usuário de droga injetável, com isso eu trouxe mais de uma doença. E quando eu chego com 30, 40 quilos ao programa, eu sou visto por pessoas que ao me olharem entendem que eu apresento um quadro muito comprometedor fisicamente. E aí, obviamente, a parte que vai ser tratada em primeiro plano é a física. Uma vez tratada a parte física, uma vez refeito todo esse quadro que me afasta do próximo, em segundo plano, a parte social e espiritual, a parte de relacionamentos, ela é automaticamente tratada. E aí eu sou acolhido socialmente, eu sou acolhido pela minha família, eu sou acolhido pelos meus empregadores. Mas a parte mais importante, que deveria ser tratada em primeiro plano, não foi, que foi a parte psíquica. Então a minha parte psíquica, ela vem ser tratada com 20 anos sem o uso da substância. Eu sou tratado de trás para frente. Então eu me firmo fisicamente, me torno um cara apresentavelmente aceito, socialmente, com uma aparência muito agradável de se estar perto. Não só eu, as moças do programa dos Anônimos, as pessoas do programa. E com isso se perde a relação de maior importância que se tem que se ter com a primeira pessoa do singular. Só se vem a se ter essa relação quando se entende que o programa não é para parar de usar droga, o programa é para não voltar a usar. Esse programa ele não foi desenvolvido para parar. Esse programa é para a pessoa não voltar a usar. Porque quando ela entra em contato com quem ela é, ela entende quem ela está sendo, ela consegue ter tratado a parte psíquica, uma relação em relação ao que o fazia a fazer o uso, ela detém isto, e quando ela detém isso, ela entra em tratamento. Só que isso eu levei 20 anos para entender, porque eu fiquei por 20 anos aqui dentro de um processo chamado autoapadrinhamento, pouco falado pelos antigos, pouco falado pelos veteranos aqui dentro.
Os veteranos, quando me receberam, me trouxeram uma mensagem do tipo: agora você não faz mais uso, você pode tudo e não pode. Esse não é um programa de ganho, é um programa de perda. Tem que se perder a maneira de agir, tem que se perder a forma de se ser, tem que se perder aquilo que se acredita que se é, para que se possa entender que aquilo não estava sendo positivo para si. Por isso que o diagnóstico não define o destino. Nenhum diagnóstico define destino. Uma pessoa, ela não é maratonista. Eu sou da turma do corre, nada pedala. Tá. E aí, eu sou do corre, nada pedala. E as pessoas falam assim para mim: Julião, como é que é fazer uma maratona? Ao completar a linha de chegada, você já é um maratonista? Não. Para se tornar um maratonista, precisa-se de determinação, respeito próprio, empenho, disciplina. Sem isso, não se chega ao final dos 42 e 200 metros. O maior índice de desistência de uma maratona é no 33º quilômetro, porque se passou 70% da prova e a pessoa entende que ela não precisa chegar ao final, ela já completou, porque todo treino ele exige da pessoa um processo de ordem crescente, e dentro desse processo de ordem crescente ele começa correndo 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 18 quilômetros, faz treinos longos de 20, 25, 27 quilômetros, até a hora que ele atinge processos de 30, 32 quilômetros, e ele está pronto para findar na prova-alvo os 42 quilômetros de 200 metros. E o programa de recuperação é igual. Uma pessoa não chega ao processo de recuperação porque ela parou de usar droga. O membro não é membro só porque ele entrou porta dentro. Então o tema, quando fala se tornar parte, ele exige um processo chamado pertencimento. Ninguém se torna parte do programa sem um estado de pertencimento. Preciso pertencer ao que o programa oferece. O programa oferece um estado de elucidação. Eu preciso estar lúcido para com que eu entenda o que o programa oferece. Por isso que muitos dos nossos, alguns até veteranos com mais de 2 décadas de tratamento, depois de um determinado tempo, se ausentam do programa e, como fala no 11º passo, saem flutuando porta fora, como numa nuvem de fervor, encontram uma falsa gratificação, um falso encanto, que é as questões de casou, se formou, comprou uma casa, ganhou um carro, fez filhinho, e eu não tenho mais a doença. E esse mesmo encontra-se dentro do auto-engano, a qual a doença só se fundamenta a partir de 5 anos de recuperação. É a partir do 5º ano, 7º ano, 8º ano que o auto-engano estabelece um padrão. Antes disso ele não estabelece. E eu sou assim. Foi com 20 anos, dentro de um estado de loucura, eu chego ao ápice para o suicídio, com 50 anos de idade, após comemorar meu aniversário. Hoje tenho 55 anos e eu sofro um acidente muito sério, acidente esse que me impossibilita de andar por meses, me estabelece uma relação com uma cama, fralda e pessoas a me ajudarem para com que eu pudesse comer, urinar, evacuar, tomar banho. E ali pôde-se entender, algumas pessoas que me acompanharam, que eu não tinha tratamento. Porque o que estava em pauta era minha exigência, minha imposição, meu domínio, minha falta de percepção que eu não controlava situações, que eu me encontrava na necessidade da aceitação da ajuda do outro. Tornar-se parte, mais uma vez, precisa de um estado de pertencimento. Eu preciso pertencer ao acidente que eu tive, para que eu entenda a necessidade dos médicos. Eu preciso pertencer à situação que se apresenta na minha vida, para com que eu consiga me transformar. Então, foi ali que eu entro em recuperação, com 20 anos. Sérgio Murilo, na época vivo, resolve me apadrinhar, resolve me acolher
me leva para dentro da vida dele e me faz pertencer à vida dele. E ali ele me ensina a permitir com que ele pertença à minha vida. E ali ele me mostra que eu nunca fiz leitura, que eu nunca me atentei ao que a literatura nos ensina, que eu sempre acreditei dentro de uma fala nociva, torpe, uma fala chula, que agora que você não está mais usando, você pode tudo. E com isso, quais eram os parâmetros que eu tinha do pode tudo? Pode o carro, pode a moto, pode a viagem, pode o tênis, pode o boné, pode o relógio, pode tudo. E isso diz na nossa literatura que fama, prestígio e poder não determina a recuperação. E eu levei muito tempo, foram 20 anos para poder assumir para mim, para Deus e para outro ser humano, para ele, que fama, prestígio e poder foi o que eu determinei como estado de lucidez, um estado de recuperação. E me faltava um estado de pertencimento ao que o programa oferece. Por isso, tornar-se parte é como o maratonista. Ele pode comprar o tênis que ele quiser. E o adicto pode comprar a literatura que ele quiser em cima da mesa. Ele pode comprar todas as literaturas, vai ajudar bem a Irmandade financeiramente. Mas ele não se torna uma pessoa em recuperação por ter feito isso. E o maratonista, ele não se torna um maratonista só por ele ter passado a linha de chegada. Envolve a disciplina, envolve o respeito, envolve um processo. E eu levei muito tempo para entender o processo. E aí eu compreendo que o senso de pertencimento é mais do que uma questão de presença física. Tornar-se parte da convenção, tornar-se parte das reuniões, tornar-se parte de levar a mensagem, falar de Narcóticos Anônimos, é mais do que uma presença física. É a prática dos princípios. Então, eu preciso pertencer à prática dos princípios. Quem não tem a prática dos princípios dentro de um estado de pertencimento, de efetividade, vai ter problemas maiores dentro do que o programa tem a oferecer. Porque está escrito na última página do texto básico que a única coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. E na página 2 do Guia para Trabalhar os Passos define que a doença é uma coisa, ela não é as drogas, ela não é o meu comportamento, ela é algo que determina a minha pessoa o que fazer, como fazer, de que maneira. E eu nunca vi a doença como uma coisa. Durante 20 anos eu entendo que eu tinha detido essa situação que eu trazia para mim, por causa que eu não estava a fazer uso de álcool e droga. Só que eu tinha um comportamento de abuso extremamente comprometedor, extremamente doente, dentro de duas vertentes que a doença traz: a compulsão e a obsessão. Então eu me torno compulsivo e obsessivo por sexo, por jogo, por compras, por abusos, por comida, por tudo aquilo que tampa um rombo, tampa um buraco de uma existencialidade que me faltava. Eu precisava ter tratado o Julinho quando eu cheguei aqui. E aí eu chego aqui e eu ganho alguns pseudônimos. O Julião, ganhei o 13, ganhei o Julião, o Cara, ganhei vários pseudônimos que não fundamentaram aquilo que eu precisava. E aí com 20 anos sem fazer o uso da substância psicoativa, o rombo da existencialidade se torna muito maior, porque eu não trabalhei aquilo que eu precisava. Aquela criança que precisava de um acolhimento paterno, de um acolhimento materno, aquele cara que precisava ter compreendido que regras, disciplinas que tentavam assim me trazer meus pais, eu as não aceitava. Como eu não tratei nada disso por longos anos, eu construí uma figura dentro de uma situação inexistente. Aí quando eu sou cobrado para lidar com essa figura não tem recurso. E o que o programa oferece é recurso,
Por isso que não é um programa para parar, é um programa para você não voltar. Porque o recurso que você tem dentro do primeiro passo, onde você, através do dicionário, entende que impotência significa um estado de debilidade, te mostra que somente um débil, dentro de uma perda de um senso de limite, que é o que fala no guia, usa. Então, quando eu fico pautado na ideia que eu sou impotente, eu repito como um papagaio de pirata o que muitas vezes eu escutei na sala. Eu sou impotente, eu sou impotente, eu sou impotente, mas não compreendo que impotência é um estado de debilidade. E dentro de um estado de debilidade, eu não pauto a ideia de que eu preciso evoluir no processo. Se eu estou ausente às questões profissionais, educacionais, sociais, eu preciso evoluir nisso. Mas eu não evoluo nisso, porque eu me vejo impotente, eu não me vejo num estado de debilidade. Por isso que precisa de um estado de pertencimento. As pessoas que vêm para os programas dos anônimos trazem consigo dores existenciais, mazelas, queixas, perda da própria identidade. Se a mesma não buscar o que a falta vai a alcançar num outro ponto de sua vida. E aí, quando esse momento te alcançar em outro ponto da tua vida, a sua falta de recurso não vai te deixar interpretar que o que está te acontecendo e que te oprime e que te condena é aquilo que te falta, é a parte que te falta. Então, quando eu me atento na parte que me falta, eu entendo o tema. Se torna parte, Júlio. Vem para o programa, vem ler a literatura, vem entender o que a literatura tem para te oferecer. Vem fazer parte, cara. Não para só de usar. Vem compreender por que alguns buscaram evoluir educacionalmente, por que alguns fizeram um processo onde transcenderam profissionalmente. Venha fazer parte da ideia daqueles que reconhecem a sua inexistência dentro da própria história familiar, que assim eles fizeram, aonde faltava a eles família, acolhimento. Vem fazer parte, cara. E aí eu sou confrontado, porque eu envelheci, e ao envelhecer fica tudo mais difícil, e aí eu não quero assumir que a idade chegou, e que eu não evoluí, e que eu não construí, e que eu não consegui galgar os caminhos que o programa de recuperação oferece dentro de um estado de lucidez. Não de uma condição sem químico, um estado de lucidez, um reconhecimento da parte que me falta. Onde está Julinho, cara? O medo que me consome. Onde está? Onde está Julinho? Julinho se encontra hoje lá na casa do Roquinho, onde já não tem mais Dona Zumira, onde não tem mais o Armandinho, aonde perdeu o Armando, que era o meu Ayrton Senna, meu irmão, o câncer assim o levou, aonde o Alzheimer levou a mamãe, Dona Zumira, e agora eu só tenho o Roquinho. E onde está o Julinho? Em pânico de se ver sozinho. Então Deus está sendo tão bom para mim que me deu o Magrão num momento difícil, onde ele me acolheu, me levou para perto e falou: eu sou o Chiquinho. Eu falei: é? Ele falou: sou, cara. Eu falei: eu, Julinho. Ele falou: então vamos tratar nós dois, cara. Vamos nos tratar. E aí Deus também me deu Ana Maria e César, que tem me carregado no colo e tem me mostrado que eu podia ter feito diferente e não fiz, porque um estado de egocentricidade, um estado de fama, prestígio e poder me acolheu antes do programa, e esse estado de fama, prestígio e poder que me acolheu antes não me deixou me tratar. Então eu tratei de algumas pessoas, eu ajudei outras, eu direcionei outras aqui dentro,
E com isso eu não olhei para a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, o eu. Quando eu olho para mim, quando eu estou nadando sozinho, após quilômetros nadando, quando eu saio para correr com os meus amigos, estou a quilômetros de corrida, quando eu estou a pedalar sozinho por longos pedais, aí eu olho para mim. E ali eu reconheço aquele garoto que quando era jovem, ele tentou fazer judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, kung fu, tentou o inglês, o francês, o alemão, tentou o Senai, tentou inúmeros outros caminhos e nunca conseguiu completar nada, porque eu sempre fui o senhor matrícula. Me matriculei em todos esses cursos e nunca consegui completar nada. E agora, aos 55 anos, eu me vejo na necessidade de terminar o curso superior, de formar a minha família e de ser um cara melhor. E está muito difícil. E aí eu tenho alguns amigos, em especial o Zé Carlos, no Rio, que às vezes ele me liga e fala: Julinho, ô Julinho, não é assim, né, cara? Não faz isso com você, porque eu busco, dentro da exaustão no esporte, a parte que me falta. Então eu, às vezes, minha esposa fala assim: cara, 5 horas da manhã e você já está preparado para treino. Da onde vem essa necessidade? Essa necessidade vem da parte que me falta, que não foi tratada, da parte psíquica. Porque aí eu olho pessoas na sociedade e entendo que, como eu tratei primeiro a parte física, me recompus, me construí, depois fui aceito socialmente, ganhei corte de cabelo, ganhei tênis, ganhei aplausos, ganhei fama, prestígio, e isso exacerbou um espaço, que é o que fala na literatura: as reservas são espaços que construímos no programa para recair. E esses espaços foram construídos dia a dia, ano a ano, momento a momento. Porque para não olhar para aquilo que me falta, eu sempre colocava alguma coisa nesse espaço. Então eu coloco os bens materiais, eu coloco as mulheres que passaram na minha vida, eu coloco os filhos que eu trouxe para essa existencialidade, eu coloco qualquer coisa, mas eu não coloco aquilo que me falta, que construiria o Julinho. Por isso que tornar-se parte do que o programa tem a oferecer precisa de um pertencimento. A pessoa não completa os 42 quilômetros porque ela comprou o melhor tênis e foi correr. Ela teve que pertencer a um treino, ela teve que pertencer a uma dinâmica, ela teve que pertencer a uma objetividade, a um processo disciplinário que faz com que ele entenda que em alguns momentos ele vai ter que diminuir o pace e em outros aumentar o pace. E isso é um trabalho de continuidade, e o programa é um programa que é um trabalho de continuidade. Não basta tirar as drogas, não basta ingressar no serviço da Irmandade, tem que pertencer ao serviço. Não basta parar com a droga e achar que porque está lendo a literatura, fazendo passo, ele já está em recuperação. Eu passo com os meus afilhados, eu passo com o meu padrinho, eu frequento reuniões de passos e consigo interpretar claramente que o que falta à minha pessoa? O reconhecimento para a minha pessoa, para Deus e para outro ser humano, da minha inexistência. Então, em algumas áreas da minha vida, eu existo de forma intensa. Eu existo de forma 150%. Em outras áreas, eu não existo em nada. E essa condição de, numa parte, ser extremamente ativo e em outra existir uma negligência, é a parte confrontativa.
Por isso que na literatura fala, por que pedir uma coisa se você não está preparado para ela? Você vai estar pedindo um problema. Por isso que fala isso na literatura. Porque Bill, na sua existencialidade, ele entendeu o seguinte, que ele precisava passar a última fronteira, porque ele tinha passado a fronteira física, ele tinha passado a fronteira social, quando ele também parou de beber e começou a ter relacionamentos, mas ele não tinha passado a fronteira emocional. Na literatura, a última fronteira do Bill, ele define isso com maestria, que ele só entende-se como um alcoolista em tratamento quando ele atinge e transpassa a última fronteira, que é de ordem emocional. Então, eu hoje entendo que eu estou num momento da minha história de recuperação, a qual existe uma necessidade de transpassar, é a busca de um estado de plenitude. Sérgio falava para mim assim, garoto, você tem que reconhecer uma coisa, você não foi usar por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua soberba. Você nunca conseguiria chegar numa reunião e entrar atrás de uma pessoa que você tivesse dado a ficha para ela. E enquanto você não admitir isso para você, garoto, você nunca vai entender o que é arrogância, o que é prepotência, o que é soberba. Porque você não consegue enxergar o estado de soberba, você não consegue enxergar o teu estado de arrogância. E ele queria não que eu admitisse a minha impotência, mas que eu reconhecesse a minha debilidade. Era isso que Sérgio queria. E depois Sérgio me trabalhou no segundo passo e me mostrou que eu nunca tive uma interpretação sobre um poder maior do que eu. Eu sempre fui o meu poder maior. E como eu sempre me vi como meu Deus, como eu sempre me vi como meu poder maior, obviamente não existiria meus poderes maiores para me ajudar, que iriam me conduzir a um poder maior, ao grande mestre do universo. Que seriam vocês, as pessoas em recuperação, que iriam ter todo o direito de voz à minha vida para me direcionar naquilo que eu precisasse. Como sou meu Deus, como posso permitir com que o outro me direcione? Como posso permitir com que o outro me fale o que eu preciso? Tornar-se parte, mais uma vez, não é automático. Quando entra, se porta dentro, se levanta a mão e pega a ficha branca. Tornar-se parte, precisa-se de um estado de pertencimento. E quando eu pertenço à vida do outro, eu permito com que o outro me diga o que me falta. Enquanto eu não pertenço à vida do Zé, enquanto eu não pertenço à vida do Flávio, enquanto eu não vim pertencer à vida do César, quando o César há 2 anos atrás me falou, vamos mudar a sua profissão, vamos voltar atrás, vamos dar um passo para trás, vamos melhorar, vamos fazer algumas coisas. Impossível que eu seguisse o que você queria, porque eu já era meu Deus. Não teria como eu aceitar a sua posição. O estado de pertencimento a qual o programa me proporciona, que é um estado de lucidez, envolve um reconhecimento. Eu nunca reconheci que estar em recuperação não é estar sem drogas. Estar sem drogas é o requisito básico que o programa proporciona, cobra e exige. Uma pessoa não vai chegar a compreender o que o programa tem a oferecer se ela estiver usando substância química. Então, até eu entender isso, eu tive inúmeros problemas maiores aqui dentro. Dentro de todos esses problemas maiores, o que muito me feriu, o que muito me magoou, foi que todas as vezes que eu tinha a oportunidade de pedir ajuda, que é o que o programa deixa claro no primeiro passo, por onde começamos? Começamos por pedir ajuda. Quem é a pessoa que vai pedir ajuda? É aquela que é impotente? Não. É aquela que está dentro de um quadro de uma debilidade, que não consegue lidar com as situações que se apresentam em sua vida. Porque se consigo lidar com as situações que se apresentam, eu não tenho os motivos de pedir ajuda. Eu vou tentar até o último momento de suspiro. E aí é aquele ditado, né?
A água tem que estar já no pescocinho para que a pessoa então levante a mãozinha e fale, me ajuda. E esse é o ponto de estrangulamento a qual o programa determina como fatídico. A egocentricidade, o abuso, o falso estado de graça, o encantamento pela possibilidade de, por não estar usando álcool e droga, ter arrumado um bom emprego, uma condição socioeconômica, um bem-estar físico, uma falsa realização de ordem financeira ou amorosa. São os fatores que muito pesam para que, quando necessitado dos recursos que o programa proporciona, por não ter esses recursos, volta-se a sofrer. E um dos fatores a qual eu tenho comigo para situações a quais me comprometem é o uso de álcool e de substâncias psicoativas. Todas as vezes que eu estou em abalo, eu percebo claramente como algo grita pelo fracasso dentro de mim. E aí, outro dia eu estava num shopping com a Tata e passei em frente a uma loja da Copenhagen, parei, olhei para a moça e falei assim, você teria aqueles bombom com licores? Ela falou, teria. Aí eu falei, muito obrigado. E aí a Tatiana já veio em mim e falou, o que você foi lá ver? Eu falei, não, fui ver se tinha um docinho. Eu queria entender, através dos bombons com licores, se eu tivesse a tomar os bombons com licores, eu fosse, então, sentir a sensação de alívio, a situação de opressão que eu vinha sentindo, causada pelo próprio algoz que mora dentro de mim. Porque o que eu não quero? Ir no bar? O que eu não quero? Ir na favela? O que eu não quero? Ser visto como uma pessoa que teve um problema maior por parte de uma substância psicoativa. Agora, obter um alívio e uma sensação através de uma situação que não é vista como nociva, isso me interessa. Isso me agrada. Mais uma vez, tornar-se parte do que o programa tem a oferecer exige um estado de pertencimento. Ou eu pertenço à vida dela e ela compreende quem eu sou, ou então eu estou fadado a voltar ao uso, mesmo que eu não queira. Não tem muito que escapar. O programa, ele é prático. Ele é um programa de vivenciamento. Não tem o que escapar. Pode levar 20 anos, 30 anos, 40 anos. E a experiência nos mostra que muitos veteranos com mais de 20 voltam a usar. E devido ao estado de não pertencimento ao programa, os mesmos não retornam, porque o retorno vai exigir pertencer ao que o programa oferece. E o programa oferece a ideia da admissão. Como é voltar para o programa com 20, 25 anos, voltar ao uso e ter que admitir perante a Deus, a ele e a outro ser humano, um estado de demência, um estado de debilidade, um estado de não pertencimento ao que o programa ofereceu para ele, que é o que fala na literatura do texto básico. A única coisa que o programa oferece, a libertação da doença, e não parar de usar droga. E que a doença não é as drogas, a doença não é o comportamento, a doença é uma coisa onde trabalha num tríade, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então eu venho para o programa 26 anos atrás, fico os 20 primeiros anos dentro de um auto-engano construído com a ideia que agora que eu estou sem usar, eu posso fazer qualquer coisa, trago inúmeros infortúnios para a minha existencialidade. Todas essas dores, mazelas e angústias se apresentam somente agora, aos 26 anos, e nesse momento que se apresenta, eu não tenho os recursos necessários que o programa me oferece para com que eu lide com sabedoria. Mas eu sou um cara que tem uma bênção, deve ser. Eu sou agraciado por algumas pessoas que me acolhem, que não me deixam ficar a sofrer. Os mesmos me param, os mesmos não me deixam agir,
os mesmos ligam para o meu padrinho e falam: olha, ele está fazendo isso, cara, ele está agindo assim, precisamos detê-lo, porque se nós não determos ele, nós vamos ter um problema maior. Santo Agostinho, eu sou um leitor assíduo de Santo Agostinho, e Santo Agostinho define que eu sou o futuro do meu passado. E se no meu presente eu não me transformo, quer dizer que eu estou exercendo o meu passado no meu hoje. Porque Santo Agostinho define que não existe o amanhã, só existe o agora. Então, se eu não me transformar agora com vocês, eu nunca vou entender que toda a literatura da Irmandade, do texto básico, ela foi escrita no verbo do passado, para ser lido no verbo do presente, para ser praticado no verbo do futuro. E Sérgio fez isso comigo. Fez eu ler, fez eu entender verbos, fez eu entender ponto e vírgula. E hoje Ivanildo, meu padrinho atual, ele vem me cobrando esta continuidade, ele vem me fazendo entender que eu já me tornei parte do programa. Eu preciso permitir com que esse programa pertença a mim, para com que eu use o que o programa tem a me oferecer, que não é mais parar de usar droga, é não voltar a usar, é não ficar permitindo com que pensamentos tortuosos, nocivos me acompanhem e queiram para com que eu não passe as dificuldades que eu passe, ou esteja a passar, ou esteja vivenciando as mesmas. Eu acredite que o estado de libertação seja o óbito. Isso é o estado de loucura, sem droga. Isso é o reconhecimento da parte que me falta. E aí eu sou acolhido pelo Flávio também, que me coloca em contato com a igreja, me coloca em contato com um caminho de oração, um caminho de evolução, e tem feito toda a diferença, todos os dias para mim. Então, quando eu permito com que pessoas pertençam à minha vida, eu passo a usufruir do programa, eu passo a viver o que o programa oferece. Eu vivo um estado de liberdade. O segredo que tanto me escapou, eu sempre quis ser liberto, poder ser feliz, poder rir, poder olhar para minha filha e falar que realmente a amo, poder olhar para os meus amigos e falar: vocês são as pessoas mais importantes da minha vida, poder permitir com que cada um de vocês façam parte, tornem-se parte. Mas isso está dentro da literatura, na parte mais importante do programa, na parte mais importante. É a parte mais linda de toda a literatura. Está na página 135. Há outros adictos. Em síntese, quer dizer no todo. Todas as vezes que eu estou no todo, a síntese do todo se apresenta. A credibilidade. Eu sabia quem vocês eram, simplesmente iguais a mim, que vocês pararam de usar e encontraram uma nova maneira de viver. Vocês não se importavam com o que eu tinha ou com o que eu deixava de ter. Nas leituras do começo das reuniões, eu ouvia que não importava o que ou quanto eu tinha usado. Muitos iguais a mim sentiram-se gratos por descobrir também que faziam parte. Sabíamos, então, que sofríamos bastante, mas queríamos ser aceitos, e acabei que eu também fui. Os adictos que eu conheci quando eu comecei a ir às reuniões fizeram com que eu me sentisse muito bem-vindo. Eles me ofereceram os seus números de telefone e eles me encorajaram para com que eu ligasse ou pedisse ajuda a eles a qualquer hora. Mas o que eu encontrei de mais importante
foi a identificação. Pessoas, membros, que usaram como a minha pessoa. Eles partilhavam as suas experiências e como ficaram limpos. Os membros que sabiam exatamente o quanto eu me sentia isolado e sozinho. Parecia perceber, era instintivo, que eu precisava somente de um simples e amoroso abraço. Era como se todo o grupo soubesse exatamente do que eu precisava, sem que eu tivesse que pedir. O programa, ele não é para ter mais nada do que isso. É só o abraço. Não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Essa é a parte que me falta. Essa é a parte que me faltou na minha parte paterna. Essa é a parte que me faltou na minha parte materna. Essa é a parte que me faltou e que me trouxe até vocês. Só o abraço. Queria agradecer a vocês pelo abraço que eu venho recebendo de vocês. Pelos meus amigos em comuns, Claudião, Zé Carlos, Flavião, Ana Maria e César, Tata, aqueles que eu acompanho desde jovenzinho, que quando me encontraram aqui, a primeira coisa que fizeram foi me abraçar. Não me perguntaram nada. Nada, cara. O Lu, o meu irmãozinho ali, só me abraçaram e falaram: porra, cara, que bom, Everton, que bom, Júlio, que bom, porque vem me acompanhando. Aí hoje o Marcelo e o meu irmão, o Bagaí, o Papagaio, me pegaram para treinar e ouviram como é que eu me encontrava. E eles falaram: nós vamos até o fim juntos. Vambora, cara, vambora. E eu agradeci, abracei eles e entendi que é o seguinte: eu não preciso de mais nada. Eu já estou pronto para entrar em tratamento. É daqui, como o Claudião fala, para cima agora. Né, César? Né, Ana? É daqui agora para cima. Espero que vocês possam entender que não é automático entrar em tratamento, mas vocês têm que vivenciar um processo de pertencialidade. Precisa se pertencer ao programa. Obrigado, valeu. 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 Obrigado. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, esse foi Júlio César Butti. Muito bacana a sua explanação a respeito, né? Bacana, bacana. Vamos então, temos mais alguns minutinhos de programa Independência, então eu vou deixar vocês aí com músicas de recuperação pra gente ir curtindo aí esse finalzinho do nosso programa. Muito obrigado, um beijo no coração, fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau.
de alguém que não tinha razão pra viver. Esse cara deixou a família em casa pra encontrar com esse alguém que queria morrer. Foi então que naquele momento força esse alguém arrumou. Nas palavras do padrinho, Deus se manifestou. Com humildade, com simplicidade do programa, o padrinho falou. Todo sujo de sangue, chorando, nesse dia esse alguém acordou. Dia a dia ele indo no grupo, um sentido na vida esse alguém encontrou. E através de um sincero desejo, uma vida de Trevenia resgatou. E voltando pra casa sem droga, sua mulher de alegria chorou. Os filhinhos pequenos falaram, o papai verdadeiro voltou. E se hoje esse alguém tem família, DNA foi quem te ajudou. E esse alguém hoje grita pro mundo, obrigado ao poder superior. Obrigado ao poder superior. Essa é a maneira que a gente encontrou de agradecer ao meu e a todos os padrinhos de NA. Só por hoje, obrigado. Atendendo um pedido de ajuda, dia a dia ele indo no grupo, e através de um sincero desejo, o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus. Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros, até que eu possa caminhar sozinho, mas não foi nada fácil. Colei, fiquei um tempo firmão, só não tinha percebido honestidade, mudança de comportamento, atributos pra poder ficar limpo. Foi só me achar forte, rapaz, pra liberar o inimigo, o monstro que vive dentro de mim, que a todo momento tem que ser combatido. Lá estava eu outra vez, tragando um pouco mais da morte, esquecendo tudo que havia aprendido, a minha impotência falando mais forte. Ainda não, isso ou aquilo tinha me acontecido, bem pior de onde parei. Como posso ter permitido alguém aí? Será que pode me escutar? Alguém aí? Por favor, vem me ajudar. Eu lá trancado, cercado com tendência suicida. O telefone toca, eles dizem que alguém da minha família manda subir. Me tirar daqui sozinho eu não consigo. Vou voltar pros companheiros, só por hoje fica limpo. Que dor terrível, só agora percebo, não vale a pena. Progressivo, incontrolável, não tem cura essa doença. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar.
conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria pra reconhecer as diferenças. É defesa, armadura, sei que protege minha vida. Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa. Obrigado pela minha família, obrigado pelos companheiros, obrigado pela sala aberta por estar em nosso meio, por me mostrar meu real tamanho, fundo de poço, dar a vida a quem não merecia. De novo, por me pegar em teu colo, por debaixo das suas asas, manifestar seu amor em alguém que não vale nada. E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro, mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito. Os eventos essenciais, pessoas, lugares e hábitos. O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje. Me ajuda, oh Deus, a andar nos teus caminhos. Me ajuda, oh Deus, a ser fiel a ti. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!